Para fazer esse pós-jogo aqui, eu tive que sentar, respirar, tomar uma água, porque eu tô passando mal de tanta tristeza, de tanto desgosto. Final de jogo na Vila. Escolham o nome, porque não dá para chamar esse time de Santos Futebol Clube, não dá. Então escolham um nome, porque se eu for falar aqui, os caras vão me banir do YouTube. Então esse time de fracassado, de descompromissados, de pereba, 0. Cruzeiro 3. Para começar esse vídeo é o seguinte, são 3 pontos aqui importantes, antes da gente analisar o jogo. Parabéns, Andrés Ueda, seu maldito. Parabéns. O senhor é o principal responsável por tudo que vem acontecendo no Santos Futebol Clube durante esses 3 anos. O seu plano maligno segue de vento em popa. O seu plano de colocar o Santos na Série B segue de vento em popa. Então você é o principal responsável. A gente sempre tem que lembrar isso. Você é o responsável. O pior presidente da história do Santos Futebol Clube. Segundo ponto. Pelo que o Aguirre fez hoje, ele quer sair do clube. Ele quer sair. Hoje ele chutou o balde. Chutou o balde. Principalmente falando das substituições. E falando desse elenco, 90% é bagre. Quando eu falei pra vocês aqui que a gente depende de um milagre, porque, cara, a gente teve a janela aberta. A gente teve a oportunidade de resolver várias carências no time. Mas só que o Santos foi lá e contratou um monte de centroavante. Vocês viram a nossa zaga atuando, a zaga que vai ficar aí até o final do Brasileirão? Vocês viram essa zaga atuando hoje? Vocês viram o Caiçara jogando? Vocês estão vendo atuações aí do Dodô? Quando eu falei aqui pra vocês que a nossa zaga era prioridade, porque a gente estava numa situação muito difícil, teve gente que veio aqui e deu risada. Não, a gente tá precisando de atacante. Não, tá bom, vamos apoiar agora, vamos apoiar esses bagre agora, vamos apoiar. Porque o trabalho não vem sendo feito com competência. Ninguém nesse clube consegue minimamente enxergar os problemas do time. Mas só que a gente é voto vencido. Torcida não manja nada. Quem manja são esses gênios com J. Então é inacreditável a gente ver um jogo como esse. E ó, vou te falar, eu acompanho o Santos desde os meus 7 anos de idade. Esse jogo tá no meu top 3 dos piores jogos que eu vi. Não é do Santos Futebol Clube, é do esporte. Esse time tá me fazendo perder o amor pelo futebol. De tão horroroso. Falando do jogo é o seguinte, começando pela escalação. O Santos foi com JP, Caiçara na lateral, Basso, Messias, Dodô na lateral esquerda, Fernandes de volante, Jean Lucas Nonato, Lucas Braga, Mendonça e Marcos Leonardo. Esse esquema no 4-3-3 não funciona. Faz 30 jogos, mas só que a gente cai no velho ostracismo desse esquema, que não funciona, chega técnico, sai técnico, e a única ideia para a gente mudar o esquema tático
É o 4-3-3. Não adianta a gente falar mais sobre 4-4-2, não adianta. Não adianta. Porque o beabá do futebol é o seguinte: se não tá dando certo, vamos travar o jogo. Como que a gente trava? É no 4-4-2 e vamos contar com a sorte. A gente precisa jogar como um time pequeno, porque a gente só tem jogador de time pequeno. A gente só tem jogador fracassado. A gente só tem jogador que não entrega o que um time de Série A precisa. Por isso que a gente fica aqui pedindo 3 zagueiros, pedindo 4-4-2, porque esses caras, eles não conseguem jogar num 4-3-3. Não vai ter jeito. E se continuar com esse esquema, a gente não vai chegar no final do Brasileirão com chances de escapar. 5 rodadas já vai ter acontecido o pior. Então, assim, a gente precisa, cara, fazer uma pressão absurda. Inclusive, na minha opinião aqui, pelo que eu vi do Aguirre hoje, já mandava ele embora hoje. Porque é inacreditável. Inacreditável. Inacreditável as substituições que ele fez hoje. Inacreditável. É horripilante, é horroroso. Ou seja, é um cara que fez de propósito para sair. Quem não quiser enxergar, fica à vontade, mas foi o que eu enxerguei. Falar um pouco do jogo. O Santos chutou 12 bolas aí contra o gol do adversário. Uma no gol, com o Marcos Leonardo. 55% de posse de bola. Uma posse de bola enganosa, porque a gente não criou absolutamente nada no jogo. Nada. O Santos é um time que só dá bumba meu boi pra frente. Falando de todo mundo. Não tem qualidade. Não tem qualidade. Falando dos gols que a gente sofreu, os 3 gols, primeiro gol de escanteio. Bola parada, a gente sabe, a gente sofre com a bola parada desde 1912. E ontem eu vim aqui, esbravejei aqui, para esse horroroso do Messias, pelo menos prestar atenção na bola aérea, porque ele com a bola no pé é uma das coisas mais horrorosas que eu já vi na minha vida. Então eu fiquei aqui esbravejando para ele prestar atenção, já que tem 3 metros de altura, presta atenção na bola aérea. Nem isso, esse incompetente, esse horroroso, essa pereba master foi capaz de fazer. Nem isso. Então falhou no primeiro gol. Saiu ali catando o cavaco. E aí tomamos o primeiro gol. O segundo gol, cemitério de jogadas chamado Mendonça, esse cemitério de jogadas, que se embanana, todo lance ele se embanana com a bola, porque o problema dele é a bola. É a bola o problema dele. Ele se embananou, roubaram a carteira dele, a zaga subindo totalmente desconectada do atacante, essa bola é lançada no meio, o atacante sai na cara do João Paulo, toca de lado, 2-0. Terceiro gol é o seguinte, a vaca já estava deitada, né? Porque esse time não tem poder de reação nenhum. A vaca deitada. Uma bola que é lançada nas costas do Dodô, que tá fazendo a zaga. Ele tá no meio ali na meia-lua. O cara recebe essa bola na ponta sozinho. E o lance é tão engraçado que ele vai fechar na marcação. Ele não consegue prestar atenção nem para fechar o espaço do cara. Para fechar o raio de ação ali do cara, para o cara não bater a bola aonde o cara bateu. Que é no canto dele. Ele tinha que fechar e dar o outro canto para o cara. Nem isso ele conseguiu fazer. 3 falhas grotescas, bizarras. E a gente tomou os 3 gols. Poderia ter tomado mais. Poderia ser uma goleada histórica. Quando acabou o primeiro tempo, um jogo horroroso, vocês assistiram o jogo. Eu já sacaria o Caiçara, que na minha opinião não tem condições nenhuma de vestir a camisa do Santos. Não tem, não dá. E a gente tentou alertar, mas aí
Vamos apoiar, vamos apoiar, vamos apoiar agora, vamos apoiar. Vamos apoiar o Caiçara. Jogador que estava um ano parado. Um ano. Perdeu todos os duelos defensivos contra o Arthur Gomes. Ofensivamente, não produziu nada. E ainda tomou amarelo. Já que tomou amarelo, estava fazendo um péssimo jogo. Eu já voltava para o segundo tempo, colocava o Lucas Braga lá, na lateral. Tiraria o Caiçara, colocaria o Morelos lá no ataque, para brigar ele e o Marcos Leonardo. Eu tiraria o cemitério de jogadas, o Mendonça, e colocaria o Lucas Lima, para a gente ter um equilíbrio no meio de campo. E aí a gente ia ter no meio de campo um volante de contenção, a gente ia ter o Jean Lucas de segundo volante, a gente ia ter o Nonato fazendo uma trinca de volante e a gente ia ter o Lucas Lima centralizado, podendo armar esse time com 2 atacantes na frente. Era isso que eu ia fazer. Mas só que eu vou contar aqui as atrocidades que esse burro do Aguirre fez. Ele tirou o Jean Lucas do jogo. Como que um técnico de futebol, analisando o elenco do Santos Futebol Clube, tira o Jean Lucas em qualquer situação possível no planeta? É por isso que eu falei para vocês que ele fez isso de propósito para deixar o Santos Futebol Clube. E ele colocou o Rincon para jogar ali de segundo volante. Aí ficou 2 volantes de contenção, Rincon e Fernandes. E um buraco novamente no meio de campo. Quantos e quantos pós-jogos a gente vem aqui e fala sobre o buraco, esse abismo que existe no meio de campo do Santos. E aí, quando a gente de repente joga com meio-campistas, a gente pega o nosso meia e coloca na ponta direita. Ou seja, vai melhorar? Não vai melhorar porra nenhuma, porque esses caras são burro. Burro! Não consegue fazer o arroz com feijão. Não consegue. São incompetentes, são burros. Ou estão aí com má intenção. Porque não é possível. Tirou o Nonato, que na minha opinião, totalmente sem ritmo. Para você que pediu o Nonato, hoje você viu. Tá sem ritmo. É por isso que não estava jogando. Totalmente sem ritmo. Deu 2 piques, já estava com a língua de fora. Colocou o Furt. O Furt pouco fez lá no ataque. Ele e o Marcos Leonardo na frente. 2 centroavante. E a gente com mais 2 no banco. Sacou o Caiçara, colocou o Inocêncio. O Inocêncio a gente já conhece. Mas entre o Inocêncio e o Caiçara, meu Deus do céu, coloca o Inocêncio. Coloca o Inocêncio. Caiçara não dá. Mas na minha visão, quem tem que ir ali é o Braga. É o Braga que tem que ir ali. Tirou o cemitério de jogadas. O Mendonça, que não fez absolutamente nada e ainda entregou a paçoca, entregou um gol. Colocou o Lucas Lima. Finalzinho do jogo. E ainda o Lucas Lima deu um passe pro Lucas Braga, que saiu na cara do goleiro. Lucas Braga bateu para fora, a bola passou raspando. Pouco tempo que o Lucas Lima tem, né? Porque tinha muita gente pedindo a saída do Lucas Lima do time, mas é o único cara que pode dar um passe. É o único. Mas só que esses caras tá com gracinha aí na internet, falando, não, tira o Lucas Lima. Eu odeio o Lucas Lima, meu irmão. Mas olhando para esse elenco do Santos, ele não pode sair, ele tem que jogar centralizado. Tem que jogar. Porque senão, o Aguirre vai colocar Rincon, vai colocar o Fernandes, e aí vai colocar 300 centroavantes lá na frente, o Santos com um abismo no meio de campo. Isso não vai dar certo, se continuar com isso. Pode cravar aí, pode cravar o que eu tô falando. 5 rodadas para terminar, já vai ter acontecido o pior, porra! E aí,
tirou o Marcos Leonardo no finalzinho do jogo para colocar o Morelos, que, né? O Rony, jogador rápido aí, eu vi. É cada um que tem relevância na internet. Vai lá assistir o cara que falou. Vai lá. Cobra dele agora. Falou que era um cara rápido. E eu sempre falando pra vocês aqui, o cara é centroavante. E cara, falando jogador a jogador aqui, eu vou deixar um 0 bem gordo pra todo mundo. Sem exceções. Olha o tamanho do 0 aqui, pra todos. Pra todos. Todo mundo. Vocês não fizeram um jogo abaixo. Vocês fizeram um jogo que, sinceramente, se eu fosse o presidente do Santos Futebol Clube, pelo jogo que vocês fizeram hoje, eu multava vocês. Porque na minha visão esse time é o seguinte. É 90% de bagre. 10% de jogadores nota 6. Ou seja, a gente tá fudido. E mal pago. Então, tá todo mundo de parabéns. Todo mundo. Sem exceções. Nota 0 para todos. E para o Aguirre, eu espero do fundo do coração, já que ele cometeu essas atrocidades nas substituições, eu espero que o Santos demita. Quem vai chegar, não sei. Mas com esse pensamento aí, a gente vai cair, porra. A gente vai cair. Então precisa mudar. Urgente.